Vou me exibir. Eu vou me exibir aqui, ó. Histórias de vida, hein? Então, ó, tá gravando, mas vamos deixar a exibição, ó. Numa moringa aqui, ó. Eu tenho É, isso é ref- bom. refrigerado aqui naturalmente numa moringa. Isso é bom. Bem, começar a gravar então, né? Boa noite, meus queridos estudantes. Uma alegria tê-los aqui outra vez, alguns por outra vez, alguns pela primeira vez. Mas é muito bom tê-los aqui para essa conversa que a gente vai fazer com o professor Campos. O professor Campos, ele é economista que nem eu, só que ele tem uma experiência profissional diferente da minha, né? Eu trabalhei no comércio exterior durante muitos anos, tive uma passagem pelo setor público, atuei na área de logística na prefeitura de Curitiba aqui, e ele não, ele tem uma vivência de indústria, ele tem uma vivência de consultoria, além, é claro, da larga experiência da docência. E o professor Campos também tem um doutorado aí na área de engenharia de produção. Eu mandei no convite a vocês o mini currículo dele. E o professor Campos hoje vai falar um pouco sobre a questão da logística, tentar aí desmistificar o que é a logística em si, né? Existem muitas coisas que a gente pensa de forma equivocada, né? Sobre a logística. Então, o professor Campos hoje ele, em função aí, esqueci de dizer, o professor Campos tem livro publicado na área de logística, está lá na nossa biblioteca virtual, inclusive o livro dele. Então, o professor Campos tem aí uma larga experiência na área e ele vai conversar um pouco sobre essas questões aí da logística, falar um pouco. E a ideia é que ele faça uma intervenção inicial, depois ele comanda o show aí. No final disso eu entro, participo um pouco, fazendo algumas perguntas, e também vocês têm a possibilidade, depois que ele fizer a fala dele, de participar do processo todo aí. Então agora, professor Campos, é contigo. Eu vou até desligar a minha câmera, vou continuar aqui acompanhando, mas vou desligar a câmera para não Uhum. sobrecarregar tudo isso, tá? Então, Tá bom. seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação, professor. Olha, eu é que agradeço essa possibilidade, porque realmente é um prazer estar novamente trabalhando aqui com o professor Ciro. Já nos conhecemos de longa data. A gente já trabalhou em vários pontos, não somente, como ele disse, na parte da economia, mas como assim, nessas coisas que parecem que são muito difíceis, de um certo ângulo, mas que a gente estudar, a gente tem as respostas. Claro que a gente escuta muita coisa estranha, muita falácia, a gente vê algumas coisas assim, mas isso a gente vai conversando hoje em dia. Quando o professor Ciro falou que nós vamos falar um pouco, ele tem tá coberto de razão, porque nós vamos falar um pouco mesmo, porque a logística é tão grande, tão imensa, tão assim cheia de detalhes, que a gente vai falar só um pouco mesmo. Não dá para a gente, não consegue falar nem bastante, que dirá tudo, né? O que acontece é o seguinte, algumas coisas nós vamos ver assim, em termos de pode parecer que hoje em dia o pessoal fala, mas é muita novidade, nós vamos falar sobre um assunto muito joia, muito novo, muito atual, falar sobre logística. Bom, é atual, é verdade, mas ele não é de agora. Se você for ver lá na época do Império Romano, né, a Grécia Antiga, né, você vai encontrar registros enormes aí e relevantes a respeito da logística, que é toda esse trabalho que tinham, e até me permito a falar só um pouquinho assim das conquistas romanas. Então, o que o Império Romano fazia? Saía daqui e ia até lá em tal lugar. Onde é esse tal lugar? Eles determinavam e eles iam, né? Interessante que eu vi alguns casos que a gente não consegue imaginar que alguém possa não buscar o caminho mais curto, porque é mais tranquilo, né? Mas eles faziam caminhos retos, vai daqui lá numa reta, depois para lá numa reta, depois, né? Não, não, eles não faziam curvas assim. É uma coisa assim muito interessante. Em alguns casos a gente vai notar isso aqui. Tem
um videozinho que eu vi uma vez a respeito de um ataque que os romanos fizeram lá na Escandinávia, e eles foram, tinha um lugar para passar, eles não conseguiam atacar o pessoal porque eles estavam numa uma espécie de uma ilhazinha. Ah, não teve dúvida. Eles acamparam, detonaram a floresta que estava em volta, fizeram uma ponte, foram lá, atravessaram, atacaram os caras, detonaram o que eles tinham que fazer, voltaram, tiraram a ponte e voltaram embora. Desmontaram para não ter. Então veja a estrutura que eles tinham era uma estrutura logística, né? Então a gente vê esse fluxo de material, fluxo de suprimentos, esse fluxo de homens e tudo mais, eles tinham que ir para lá. Então o estudo é tão grande que eles tinham que, inclusive, levar em consideração o fluxo reverso. Hoje em dia a gente estuda muito, nossa, logística reversa, olha uma coisa, uma novidade. Que se eles iam em tal lugar para eles conquistarem esse ou aquele povo, não estou nem defendendo o trabalho deles, hein? Estou só dizendo o que efetivamente aconteceu. Eles iam lá, levavam seus víveres, seus alimentos, todo o suprimento que eles precisavam, eles levavam. Armas e tudo mais. Daí, na hora da volta, eles têm que pensar como é que eles vão fazer para dar o reverso da moeda. Infelizmente, aqueles que iam morrendo pelo caminho, ficavam pelo caminho, né? Ou morriam no campo de batalha, seja o que fosse. Mas tinha que trazer tudo de volta, inclusive as pessoas tinham que voltar. Então, isso tudo vale para a gente dizer que logística não é uma coisa da atualidade só. Na atualidade, talvez ela tenha se tornado muito relevante, né? Um outro ponto que a gente acha que é um falso conceito, né? De dizer assim, e aí eu vou vou até perguntar aqui para vocês aqui, ó. Logística é igual a transporte? Creio que sim, professor. Daiane e Michele, muito bem, muito bem. Eu diria que você está meio certa. Sabe por quê? Porque o transporte faz parte de todo o processo. Deixa eu falar uma coisinha. Inclusive, a palavra transporte é todo esse deslocamento que tem de lá de fora aqui para dentro ou daqui de dentro lá para fora. Tecnicamente falando, quando eu estou fazendo esse deslocamento aqui dentro da minha empresa, tiro daqui, põe para lá, tiro lá para cá, vem aqui, isso é movimentação. Claro que se você inverter os conceitos ou usar transporte para tudo, ninguém vai brigar contigo por causa disso aí. Mas movimento, a movimentação ou transporte, seja o que for, ela não é só a logística, tá? É muito mais do que isso. São as questões das operações. Tudo bem, você vai transportar, você vai movimentar dentro aqui, tá? Mas você vai tirar de onde, levar para onde? Com o quê? Quanto? Em que época que você vai fazer? Como é que você vai acondicionar aquilo ali? Como é que você vai resolver a questão da necessidade ou de uma carga perigosa? Ou você vai misturar é, tambor cheio de óleo com lingotes de ferro e isopor, tudo no mesmo caminhão, por exemplo. Então, mas eu vou fazer uma movimentação aqui, vou levar daqui para lá, depois eu transporto até lá não sei aonde. Tudo bem, pode fazer isso, mas faz sentido eu fazer esse tipo de acomodação desses ingredientes, desses produtos diferentes no mesmo caminhão? Dificilmente você vai conseguir gerenciar tudo isso de forma adequada. Então, há um certo conceito dizendo que logística e transporte são iguais. Eles não são, eles são complementares. A logística é muito maior, muito mais estruturada, porque ela envolve planejamento, ela envolve algum tipo de atendimento, inclusive tem aquela logística interna
né? A gente capricha para atender bem o nosso cliente lá, não sei onde, dá 2, 3 mil quilômetros de distância. Tá certo. É isso mesmo. Tem que caprichar. Mas e aquele nosso companheiro de trabalho que está aqui, né? Eu estou aqui na movimentação desta carga e ele trabalha lá no final da linha, então não sei o quê. Como é que eu não vou dar atenção se nós estamos efetivamente no mesmo barco? Nós estamos trabalhando na mesma empresa e ele precisa tanto daquele material, daquela, ou às vezes até mesmo de uma informação diferente, de um controle, uma questão, até mesmo de uma tomada estratégica dentro da própria movimentação da carga. Então, o nosso cliente interno, que no caso aí é um colega de trabalho, é aquele que está ali junto, ele é tão importante quanto um, um- um fornecedor ou um cliente. Tanto faz. Se você tem toda uma engrenagem enorme, né? Tem várias rodas dentadas, né? E tem todo um engrenamento naquilo ali. E você tem um dente de todo esse conjunto que está estragado, o conjunto todo da obra não vai funcionar adequadamente. Quem conhece caixa de câmbio sabe do que eu estou falando, né? Você pega um caixa de câmbio de um caminhão, por exemplo, que quando o professor Ciro falou da minha experiência, eu estava, durante muitos anos, eu trabalhei na General Motors do Brasil, lá em São José dos Campos, interior de São Paulo, e aqui também na Volvo do Brasil. Lá eu trabalhei 4 anos e pouco, aqui mais uns 18. Então a gente via muitas coisas, dependendo do lugar, enormes, outras minúsculas. Mas você vê caixa de câmbio. Você tem um- uma característica de um caminhão que tem, por exemplo, caixa de câmbio de 16 marchas. Como 16 marchas? Eles têm aquele H que a gente tem ali de 4 marchas, ele tem 2 Hs, né? Você tem 1, 2, 3, 4, depois dá mais uma pancada aqui, 5, 6, 7, 8. Só que entre a 1 e a 2 tem a 1,5. Então você tem 16 marchas num caminhão. Você imagine a quantidade de rodas dentadas, né? Que a gente costuma chamar de engrenagem. Na verdade, engrenagem é todo o conjunto, tá? Imagine tudo isso aí, se um deles não funcionar, o caminhão pifa. Caminhão, ônibus, seja lá o que for, qualquer um, né? E daí a gente tem que entender que a logística pode ser uma coisa que venha tratar aqui, ser uma solução muito grande para isso aqui para nós. Inclusive, imagine hoje no e-commerce se a gente não tem um apoio adequado, estruturado, bem feito da logística. Uma curiosidade, logo que a logo que a Amazon apareceu, eles praticamente quebraram no primeiro ano. Só não quebraram porque não foi o caso. Porque eles começaram a entregar, chegaram a entregar alguns presentes de Natal lá por fevereiro, março. Quer dizer, imagina você entregar um negócio desse. Hoje em dia, eles têm um controle tão grande em toda a operação logística, não é só de pegar ali e colocar lá, é de saber de tudo que tem por detrás desse sistema, é verificar quem quer o quê. Falando do ponto de vista econômico, aqui o professor Ciro vai me ajudar. Mercado é o lugar onde se encontram aqueles que querem comprar com aqueles que querem vender. Pode ser o mercadinho ali da esquina, ou pode ser um mercado via online. Então, eu peço um livro. Ah, legal esse livro aqui. Onde é que está? Não tenho a menor ideia onde é que está esse livro. Mas eu sei que a Amazon está me vendendo esse livro aqui por tanto. Eu vou lá, compro na Amazon aqui no Brasil ou na Amazon Estados Unidos, depende do lugar, depende da situação. Antigamente a gente só conseguia comprar nos Estados Unidos. Hoje você consegue nas duas plataformas. E daí você tem. Em tanto tempo você recebe na sua casa que você nem sabe de onde veio, por quem passou. Então tem todo esse processo de gerenciamento, toda essa gestão acerca da movimentação das operações logísticas, que é muito mais do que simplesmente essa questão de você fazer um transporte interno e externo, ou
uma movimentação interna, né? Mas vale a tentativa ali, que foi da... Cadê a nossa amiga ali? Me perdi. Será que ela saiu? Não. Tô aqui, Ah, professor. tá aí. Ah, tá. Então diga. Mas Eu obrigado só pela... migrei É a pro Daiane. notebook. É a Cadê Daiane. a Daiane? É que eu tô procurando aqui, não achei mais o seu nome aqui. É que eu migrei pro notebook, eu tava no celular vindo do Então, trabalho. então tá bom. Respondido aí, Daiane? Respondido, professor, É, respondido mesmo. é. Então, você quer fazer alguma pergunta? Você já tá com a faca e o queijo na mão, pode perguntar. Não sei se eu Não, vou não. conseguir responder, mas eu vou tentar. Não, ainda não. Ainda não? Então tá. Então deixa eu só fazer uma anotaçãozinha aqui para ver. Vou deixar aberta a pergunta aqui, ó. Pequenas empresas não vão conseguir trabalhar com logística porque elas não têm ferramentas adequadas. Certo, errado ou mais ou menos? Vamos lá, pessoal, deixem a timidez de lado. É. Ou então vou colocar vou colocar um tempero na mesma pergunta. Elas não conseguem porque para fazer, por exemplo, um negócio bem feito, é muito caro. Eu vou perguntar, já que a Daiane. Professor, Oi, diga lá, pode falar, Felipe. transporte meia boca tem um monte de empresa que faz. Então, Sim. assim, eu acredito que ela consegue fazer. Pode ser que sim, mas com qualidade jamais. Para Ah, qualidade sem investimento não consegue. então nós vamos começar pegando isso que você falou. Eu vou dar uma definição aqui, daí você pode me ajudar, Felipe. O que que é caro? Ó, principalmente investimento em software, ter gerenciamento de GPS, traçar a rota, né? A Uhum. roteirização em si é Isso, um dos pontos principais ali para poder atender bem, isso. ter o retorno do cliente, ter, deixa eu ver, estoque para poder distribuir. Às vezes a distribuição ela é a nível nacional, então você precisa ter ali uma cadeia de distribuição, então ter um estoque avançado para uma outra cidade, para uma região que você tem uma demanda maior, saber unir modais diferentes. Isso tudo vai contar para o transporte acontecer, para a logística acontecer. Certo, mas a minha pergunta foi assim: o que que é uma coisa cara ou uma Ó, coisa barata? Tanto faz, né? pensando já nesse É ponto que eu diferente, coloquei. é diferente do que você colocou. Diga lá. Ó, eu coloco uma coisa cara, principalmente um bom software de gestão. Aí seja para Uhum. estoque, seja para transporte, para qualquer área. Acho que a parte de software é uma das que tem pouco investimento aqui no Brasil. A gente depende muito, né? Os bons softwares que a gente tem, a gente depende muito do exterior e, na maioria das vezes, ele não é bem otimizado para a nossa realidade. Porque o Uhum. Brasil ele não explora outros modais, né? A gente fica muito Isso, preso dentro do rodoviário. Então, isso. acredito que é o ponto mais caro e o mais necessário ali para investimento. Então, nós vamos tentar conversar assim, meio genérico. Eu vou fazer, para quem quiser, eu tenho aqui à venda, aqui comigo, uma Ferrari 0 km por R$ 300.000. É caro ou barato? Caro, né, professor? Bem caro. É baratíssimo! Barato. Na Bem realidade, uma barato, trezentos Ferrari é né? mil barato. reais por uma Ferrari zero Super barato. quilômetro? Ela vale Depende Ô, qual professor, você vai Ferrari. perguntar de carro pra mulher. Viu? é, Depende qual Ferrari, né? não, mas assim, é, então, bom, já vai perguntar de carro, então tá bom, então tudo bem, então vamos lá, Daiane, eu tenho uma bolsa Louis Vuitton, tá, que tá vendendo aqui por R$ 4.000, que é daquela bolsa de viagem, é caro ou é barato? Olha, professor, eu acho caro. É baratíssimo, Super caro. porque 4 mil é, reais porque uma é, bolsa. por-
Porque, não é só a bolsa, é aquela valise, sabe? Sei. Normalmente ela custa em torno, o preço varia em torno de US$ 10.000, tá? Então, falar sobre uma Ferrari de R$ 300.000, 0 km, baratíssimo. Você vai falar, professor, mas está ganhando bem. Eu falei, não falei que eu tenho dinheiro. Estou falando que para aquele produto que é posto à venda no mercado internacional cerca de US$ 1 milhão, você está comprando uma de R$ 300.000, tem alguma coisa errada aí, porque ele é muito mais barato. Desculpe, ele está sendo colocado muito mais barato do que é o preço público. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que, às vezes, você vai trabalhar com um software que nem o Felipe colocou ali, não funciona legal. É verdade, mas, às vezes, o software é uma espingarda de cano curto, duplo, tá? 12, assim, desse tamanho, e você vai tirar numa formiguinha. Uma espingarda dessa para você atirar num elefante, pô. Mas, então, às vezes, eu tenho um equipamento monstruoso, extremamente caro do ponto de vista de volume de dinheiro lá em cima, e ele, para aquilo ali, não serve. Um dia eu estava acompanhando, estava vendo um rapaz falando com outro, assim, e eu só de orelha aqui, né? Falou, cara, eu consegui comprar uma mesa digital, essas do pessoal desenhar assim, sabe? Ele desenha aqui na mesa, é um quadradinho assim, tá? Não é nada, parece desculpe mal comparando, parece uma tábua de bater bife, assim. Negócio assim e tal. Cara, eu paguei baratíssimo, isso aí já faz uns 4, 5 anos. E eu só de olho, aliás, só de ouvido, né? Porque eu tava de lado aí. Baratíssimo, paguei US$ 3.000. Falei, gente, US$ 3.000, o cara tá falando que é baratíssimo. Para mim, aquilo ali, se ele vendesse por R$ 100, era muito caro, porque não serve para nada. Mas o cara tem como ganha-pão. Eu falo, eu consigo fazer isso, desenha aqui, põe coisa, e vai. O cara fazia assim. Então, um cara que trabalha com ilustração e tem aquela ferramental ali, ele consegue ter um retorno sobre o investimento daquilo que ele comprou, menos de um ano ele já está tudo pago. Então, o professor Ciro está aí, ele que alguma coisa que dá retorno sobre o investimento em menos de um ano, cara, é muito bom, né? Com Então, certeza. né? Então, a gente tem que investir muito mais no longo prazo. Agora, o que nós estamos falando em termos de o que é caro e o que é barato dentro da logística? Às vezes, você vai ter aqui um grande equipamento para controlar onde é que está meu caminhão. Ele saiu de tal lugar, vai chegar aqui, ele vai entregar. Que horas que ele vai entregar? Olha, se ele não chegar em tal horário, ele perde a janela de entrega. O que é a janela de entrega? É aquele horário. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. De manhã, só das 9h30 às 11h30 na empresa, e à tarde das 14h30 às 16h30, por exemplo, né? Chutei os horários aí. Às vezes você tem outros horários que não tem problema, outras empresas que trabalham 24 horas por dia. Mas aquela que tem restrição, você tem que ir de acordo com a restrição. Se você chega lá e vai chegar no horário, você vai conseguir entregar seu material. Se não chegar no horário, você pode chegar lá 4h30, você chegou lá 4h35. Não entrega. Não entrega. Não, mas é que você vai pagar a multa, porque o horário de entrar é aquele ali. E pode até você conseguir um enorme de um problema, porque a não entrega pode gerar uma parada de linha, né? Eu me recordo de um ex-aluno meu, que ele era fornecedor aqui da Renault, aqui em São José dos Pinhais, e ele, né, ele falou que ele teve que entregar um material lá, naquele dia, naquela hora, que o material, vamos dizer assim, valores de hoje, ele ia cobrar R$ 300, qualquer coisa assim. E ele pagou de frete, tá? 1.000 e pouco. Quando ele falou isso, os alunos que estavam de volta, pô, cara, você jogou dinheiro fora. Eu falei, não, eu ganhei dinheiro. Como ganhou dinheiro? Você está faturando uma coisa que é 300 e pouco, e você pagou mais de 1.000 do frete? Eu falei, mas a cada hora que a empresa ficasse parada com a linha parada, eu pagava $10.000 de multa. Então, ele não estava de olho no faturamento, no lucro, ele estava pensando em não pagar aquela multa contratual. E daí, se ele cai numa multa dessa aí de
de 2, 3, 4 horas, ou um dia inteiro parado, quebra a empresa dele. Quebra. Então, você também tem que pensar grande. Pensar grande não é você falar assim, eu quero ganhar dinheiro. Não, pensar grande é você, eu quero ganhar dinheiro, eu quero saber crescer, eu quero atender o mercado. Não adianta vou fornecer para todo mundo. Não vai dar conta. Tem que escolher um nicho para você atender, né? Você tem que pensar assim, o que é ser eficiente? Eficiente é fazer certo as coisas que você tem que fazer. Eu tenho que ser eficiente. Falar, bom, fez tudo certo. Mas daí você foi eficaz naquilo que você fez? Como assim? Não é a mesma coisa? Eu falei, não. Eficaz é fazer as coisas certas, né? O camarada foi muito eficiente naquilo que fez. Como é que foi a operação? A operação foi um sucesso. E o paciente? O paciente morreu. Pô, meu, por que ele morreu? Não tinha ninguém para tomar conta da pressão, da temperatura, do batimento cardíaco, né? O cara está ali fazendo a operação e esquece de cuidar do paciente. Então ele faz a coisa, faz certo aquilo que ele estava fazendo aqui, mas ele fez uma coisa errada, né? Então você tem que ser eficiente, fazer certo o que tem que fazer as coisas certas e tem que fazer as coisas certas com objetivo, com recurso adequado, com tudo que você precisa atingir, os seus planejamentos, tudo mais. Então, isso é efetividade. Então, a gente resume, no geral, o cara foi eficiente. Na verdade, a gente meio que burla aí o significado das palavras. Mas o negócio é que você tem que fazer tudo certo. As coisas certas, de forma certa, com objetivo certo, né? Porque essa história de falar assim, ó, olha, a razão de ser da nossa empresa é a satisfação do cliente. Lógico, se o cliente não estiver satisfeito, ele não compra. Mas a razão da empresa existir é ter lucro. Porque se ela não tiver lucro, ela quebra. Ela pode atender muito bem o cliente, mas se ela atender o cliente hoje, amanhã ela quebrou, como é que ela vai satisfazer a necessidade do cliente? Não, ela tem que cobrar adequadamente, mantendo o que é necessário. E quando a gente diz assim, ó, o que é caro? É você pagar uma coisa que não vale, né? Se eu fosse pagar naquela mesa digital lá, para mim, se eu fosse pagar 100 reais, era caro. Mas para aquele rapaz ali que estava conversando com outro, os dois eram da mesma área, né, que é de design gráfico. Para eles, aquele $3.000 foi baratíssimo, porque deu um retorno e fez um trabalho fantástico. Tanto é que o camarada trabalha aqui em Curitiba, mas ele trabalha no mundo. Ele tem que fazer, posta o serviço dele em algum lugar que eu não sei o que ele posta nas nuvens, recebe aqui, faz e está sempre trabalhando, está sempre estudando. Então, para ele, não foi caro pagar $3.000, porque já teve retorno sobre o investimento, né? Para mim, ou para muitos de nós, aquilo ali não ia ser nada, digamos, muito atrativo, né? Então, meus caros, no que diz respeito a esse ponto, era legal a gente falar assim, a respeito de o que era necessário fazer para melhorar, né? Para a gente conseguir dar conta. Uma pequena empresa ter essas ferramentas técnicas e tecnológicas adequadamente, né? Se eu preciso disto, eu não vou comprar um negócio desse tamanho. Ou, se eu preciso de um negócio desse tamanho, não adianta eu trazer um negócio desse, assim, pequenininho. Eu tenho que ser de acordo com a necessidade. Por isso que a gente tem que pensar, planejar, e planejar de novo, e verificar, analisar onde é que são os pontos errados ou potencialmente problemáticos. A gente tem que ver nesse sentido, né? Então, o que a gente vê? Parceria. Às vezes eu não consigo ter todo um controle da minha frota. Por quê? Eu tenho lá 5 caminhões. Só 5 caminhões. Você pode falar, mas 5 caminhões é bastante. Mas como é que você vai controlar isso aí? Você está entrando no lugar certo, você está pegando no momento adequado, se não está sendo alvo de assalto. Então, você pode ter alguém contrata o serviço de segurança de uma empresa maior que ela
além de cuidar dela, ela também presta serviço para outras pequenas que podem fazer aquilo ali. Então, é você saber fazer parceria. Parceria significa eu e você, você e eu. Isso é parceria. Não é eu vou ganhar de você. Parceria tem tudo a ver com ganha-ganha. Eu ganho, você ganha e nós continuamos ganhando. Não dá para, né, parceria assim, eu ganho e você se vira. Não, isso até do ponto de vista moral está errado. Imagine do ponto de vista de ganhar dinheiro. Você não vai conseguir se estruturar, né? Dentro das operações logísticas, a gente sempre tem as soluções que são mais efetivas, que tenha mais retorno econômico. A gente precisa arrumar uma parceria que traga, por exemplo, uma operação mais adequada. Mais adequada que quer dizer assim, às vezes não é só mais rápido, né? A logística não vai pegar só o trajeto menor, vai pegar o trajeto melhor. O que acontece, por exemplo, com o Google Maps ou com o Waze ou com outro aplicativo? Ele não pega para nós sempre a menor distância. Não necessariamente. Porque às vezes a menor distância tem um trecho que está lá, aconteceu um acidente e você vai ficar parado lá meia hora. Tem uma rota alternativa, você quer assim, ele dá a opção. Então, às vezes você vai andar 3, 4 vezes a distância e vai fazer em 10% do tempo. Tudo bem. Você não quer só a menor distância, você quer chegar mais cedo lá ou mais fácil. Então, nessa situação, a gente tem que ter essa melhor opção de operação, né? Você vai encontrar alguns parceiros que vão te dar suporte em todo esse cenário, né? Você não vai fazer as coisas sozinho. Aliás, fazer um parênteses bem rápido aqui. Hoje em dia, se você pensar bem, por enquanto, você está conseguindo respirar sozinho. A menos que você tenha algum problema respiratório aí, que você, além de tudo, tem que ter um aparelho para colocar oxigênio no seu corpo. Mas, assim, do resto, é água, é transporte, é alimentação, é vestimenta, é tudo que você possa imaginar. Aliás, nós estamos aqui conversando, sabe Deus quanta gente está por detrás aí providenciando energia elétrica, computador, sinal de internet, uma série de coisas, né? Então, nós somos não só dependentes uns dos outros, nós somos interdependentes, porque todos nós dependemos de todos o tempo todo. Não tem ninguém que seja, fulano é mais importante do que o outro. Todo mundo é importante. A gente tem que ter esse grau de amplitude na visão que a gente tem, porque se você não considerar tudo isso aqui, você acaba falhando, potencialmente falando, acaba falhando num ponto muito, muito sossegado, muito tranquilo, que poderia passar muito sem problema, e a gente acaba tendo alguns problemas aí. Muito bem. Um minuto aí para a gente tomar um gole d'água e deixar a pergunta aberta aí, para quem quiser perguntar antes que a gente passe para outro ponto. Se não tem pergunta, a gente faz, né, prof. Ciro? É bem isso mesmo. Se não tem, a gente tá aqui na mão. Tem que dar um jeito, né? Opa, tá na mão aqui, ó, né? Então vou fazer nesse sentido, né? Dona Evelyn, tá aí ouvindo a gente, não? Sim, tô aqui. E me diz uma coisa, o que eu falei procede ou mais ou menos? De verdade, não tenha problemas de concordar ou discordar, hein? Por favor. Eu acho que procede sim, tem muita coisa envolvida e esse negócio de transporte, quando teve, por exemplo, ali pararam todos os caminhões, os mundo quase ficou louco. Eu acho que é uma, tipo, digamos que, não que tenha a ver, mas tem ali a logística toda, todo mundo ficou louco Claro, porque depende um do outro, né? claro.
Inclusive, nessa parte aí de logística, tem a logística de limpeza. Eu tive uma aluna que ela fez engenharia de produção também, foi minha aluna aqui no Positivo, e ela fez, olha que coisa interessante, ela trabalhou dentro do escopo de uma sala de cirurgia, a logística de, terminando a operação, entrar com processo de limpeza, com processo de asepsia e processo de liberação da sala para uma nova cirurgia. Olha quanta coisa ao mesmo tempo tem que fazer organizado para uma coisa que a gente nem sequer pensa. Ah, logística, só vou transportar carga daqui para lá, de lá para cá. Não. A logística dela, não, desculpe a cacofonia. Essa logística de ter que mexer entre tirar o paciente, limpar, porque limpeza é mais ou menos fácil, mas a asepsia é a limpeza da limpeza da limpeza. Tem que estar sem nada, tem que estar limpo, limpo assim, praticamente perfeito, porque você não sabe o que tem ali de bactérias, de fungos, de vírus, você não sabe. Ali é um ambiente potencialmente problemático. Então ela estava fazendo tudo isso, cronometrando e fez todo um processo para ajudar. Foi um trabalho assim que eu fiquei assistindo. Olha que coisa, usando engenharia de produção, a logística dentro de um hospital, num ambiente extremamente difícil que é o centro cirúrgico, né? Então, só para a gente ver que não existe palavra final. A gente sempre tem a penúltima palavra, porque sempre dá para você fazer outro diferente, sempre dá para fazer melhor, sempre tem mais alguma coisa que dê para a gente trabalhar. Enfim, tem essas coisas assim que são muito, muito válidas, né? Muito bem, a gente tinha falado aqui a respeito de empresas e essa questão da tecnologia. Então, significa que vou chegar à seguinte conclusão. Só as grandes empresas é que podem fazer uso de tecnologia para melhorar o seu desempenho, principalmente no tocante às questões logísticas. Concordam? Não, existe tecnologia para todos os tamanhos de empresa, para todas as aplicações possíveis, né? Perfeito, Felipe. Continua, então. Melhora a Bom, resposta. Melhora a resposta. Está perfeito. qualquer empresa pode se utilizar da tecnologia. E como a tecnologia é algo que evolui muito rápido, se ainda não existe uma solução, a necessidade dessa empresa pode chegar a uma opção tecnológica para o que ela precisa. Uma das frases que a gente ouve nessa linha que você está falando é que a necessidade é a mãe da criatividade. Se você chega e fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Alguma dificuldade? Não, tá tudo certo, tudo certo. Então vai embora, acabou, tá tudo certo. Mas não é bem assim. Sempre tem alguma coisa que dá para melhorar, sempre dá alguma coisa para ser ou mais rápido, ou mais lento, ou mais barato, ou mais valoroso, né? Sempre tem alguma coisa que é mais em relação àquilo que a gente já tem. Se vocês perguntassem, professor, ou é mais rápido ou é mais lento? Eu falei, bom, depende, né? Mais rápido, é uma cirurgia, quanto mais rápida e bem tecnicamente falando, é melhor. É melhor. Mas quanto mais lento eu for num hotel fazenda e ficar lá, né? Levanta, vai devagar, come um negócio, vai, faz um aperitivo, anda a cavalo, tem um almoço de 2 horas. Quanto mais lento o negócio, você sente um prazer mais prolongado. Então, o que você pode ter? Não é demorado, é mais prazeroso. Então, a gente tem que buscar a excelência naquilo que a gente faz, né? Você não vai chegar no McDonald's e falar, não, eu vou sentar aqui, vou dar uma olhada no cardápio, vou ver. Não, o cara já chega e fala, eu quero isso, rápido, né? Agora, você vai levar aquela garota que você estava pedindo para, tá querendo casar com ela. Você não vai levar no McDonald's, né?
Você vai levar num restaurante caprichado, escolhe um prato, não sei o quê, depois, né? Aí você vai perguntar, quer casar comigo? Né? Então é o momento daquilo que precisa. Né? Então o que a gente tem? É todo uma estrutura para ver o que é o melhor que você tem. E na logística não é diferente. Eu estou procurando algumas coisas para que eu possa fazer para trazer para a nossa realidade. Tudo bem, Felipe? Melhorou? Perfeito. Antigamente a gente se usava, né, professor? Em time que está se ganhando, não se mexe. Com a tecnologia, a gente aprendeu que quem não evolui e acompanha a evolução da tecnologia se torna ultrapassado, né? Então, constantemente tem que estar evoluindo. E vou pegar mais uma carona aí no que você falou. Existem tecnologias que quanto mais de ponta, melhor. Mas não é sempre verdade, né? Senão, a gente teria aí um monte de pizzaria com um letreiro assim: venha comer aqui porque a pizza é feita no micro-ondas. Você iria numa pizzaria assim? De jeito nenhum. Por quê? Porque a pizza que é feita num forno a lenha, que não é nem no forno, no fogão a gás, né? Não é nem nesse forno a gás ainda. É no fogão, no forno a lenha. Ela tem um desempenho, ela tem um sabor, ela tem todo um conjunto que é o melhor que você pode ter. Eu vou falar, professor, mas no dia seguinte, estou em casa, né? Comi aquele monte de pizza, mas sobrou uma meia dúzia aqui. Domingo de manhã, põe lá um pedacinho, esquenta no micro-ondas. Tudo bem, você esquentou e comeu. Então, veja, são duas tecnologias muito, muito distantes uma da outra. Só que cada uma atende aquilo que é necessário. A questão do forno de micro-ondas é um negócio meio rápido, meio ali para resolver assim, rapidão. O outro não, o outro para ter mais qualidade, mais sabor, né? Até o perfume da pizza fica diferente, fica melhor do que o outro do micro-ondas. Micro-ondas digamos assim, para resolver aquela dificuldade momentânea, né? E não verdadeira. O outro é muito mais verdadeiro, né? Então, já que nós estamos falando nesse ponto, eu vou deixar aqui a seguinte pergunta. Não vou ser nem tendencioso. Onde fica a logística, onde deveria ficar, se vocês estão pensando, no organograma da empresa, em qual centro de custos? Olha, pelas minhas contas aqui, eu acho que o senhor Ciro me ajuda. Acho que tem mais meninas aqui nessa turma, não tem não? Ou eu que estou vendo errado aqui? Vamos ver. Vamos ver. Ninguém se anima aí, pessoal? Vamos lá. Pois, ó, o professor Ciro até colocou já lá a questão da lista de obtenção do certificado lá. Isso, presença. Se não responder, professor, cancela o link ali. Que maldade, Professor, né? Que Ó, já maldade, apareceu. esse maldade, né? embate aí aconteceu na minha empresa para minha vaga. É uma Ah, empresa é? de aquecedor solar, Sim. não existia a vaga para logística. Se discutiu muito em qual centro de custo que ia ser inserido, se era no comercial ou no operacional. Aham. Até então, eu continuo no meio termo. Eu respondo aos dois diretores e sigo indefinido, porque a logística ela está inserida em todos os processos da empresa. Então, não tem como você Uhum. determinar pertence aqui, pertence ali. A logística é um elo que une todas as partes do processo da empresa, né? Então, fica no limbo ali e está em tudo, né? Pois é, eu já ouvi isso que você falou. Não é a primeira vez que eu escuto, mas também não é a primeira vez que eu vou falar o que eu estou dizendo aqui agora. Minha opinião, que não deveria estar ligado em centro de custo nenhum. Como assim, professor? Tem que estar. Legalmente tem que estar ligado em algum lugar, mas
Psicologicamente, a gente não vai falar em centro de custo, a gente tem que falar em centro de lucros. Centro de lucro, porque a logística pode levar a sua empresa lá para cima ou quebrar. Como a gente estava falando a respeito da Amazon. É inegável que hoje eles colocam tudo em qualquer lugar do planeta. Eles põem lá. Eles põem e conseguem atender muitas vezes antes do que aquilo que está se esperando. Mas eles fizeram uma coisa muito inteligente. Eles aprenderam com o erro. Primeiro, antes do primeiro ano de vida, que eles estavam quase quebrando pelo problema, eles aprenderam. Então, é interessante muita gente fazer uma coisa, isso eu aprendi muito na indústria automotiva, muito. Faz uma coisa, anota e está aqui, ó. Para quê? Deu certo, para que você vai anotar? Exatamente para isso. Primeiro, para repetir o que foi feito. Segundo, para repetir melhor. Porque se eu conseguir repetir e conseguir fazer melhor aí, mais rápido, mais lento, mais barato, alguma coisa mais, tá ali. Fiz e deu errado. Ótimo. Anota e presta atenção. Não no sentido de você pegar e falar, quem foi que fez isso? Ah, põe o cara na rua. Não adianta botar o cara na rua se você não acertou o processo. Vem um outro, faz, vai fazer errado de novo, e o outro vai fazer errado de novo, vai fazer errado de novo, e a empresa, quando der conta, quebrou. Então, o que você fez? Como é que foi? Ah, tá errado. Então, vamos anotar. Deu errado. Onde que a gente deve consertar isso aqui? Vamos consertar. Claro que eu não estou falando do sujeito que é mal intencionado, que ele não é honesto, não estou falando isso. Estou falando daquela pessoa que faz alguma coisa dentro do que estava no grau de normalidade e, de repente, acaba fazendo uma coisa errada. Pode acontecer, né? Einstein dizia que era insanidade você fazer a mesma coisa sempre e obter resultados diferentes. Lógico, você vai ter um resultado igual. Você faz assim, 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 vai dar esse resultado. Faz assim, assim, esse resultado. Como é que a gente consegue resultados diferentes? Dentro de um certo grau de segurança, você vai modificando para mais ou para menos. Deu errado. Bom, deu errado onde? Por que será que aconteceu? Quem que fez isso? Será que o erro está aqui no processo? Ou será que o problema foi deste item que aconteceu lá no passado, no meu fornecimento? Será que foi mal acondicionado? O problema foi no transporte? Foi no acondicionamento? Molhou? Ou simplesmente só umedeceu? Já foi o suficiente para estragar? Enfim, olhar com olhos críticos, mas não com olhos cricas. Crica é o cara chato, tá? Crítico é o cara que fala, bom, o que dá para melhorar? Vamos fazer assim. Se vocês querem ver um camarada crítico, vai lá no começo da Toyota, vocês vão ver o sujeito que acompanhava a mãe fazendo tecelagem, ele começou a observar a forma de fazer e investiu tempo e raciocínio para trabalhar com tecelagem. E hoje é um monstro em termos de indústria automotiva. Um dos Toyota, que era o nome da família, foi para os Estados Unidos na época na crise lá de 29, 30, e voltou para o Japão querendo construir carro. E fez, e olha só o que nós temos hoje em dia, né? Sempre melhorando, né? Não é à toa que eles inventaram o termo Kaizen, né? Que é a melhoria contínua. E todo mundo abraça essa ideia dizendo, dá para fazer melhor. Vamos fazer. Como é que nós vamos... Até a hora que, de repente, sai mais caro o processo de melhoria do que manter do jeito que está. Então, eles vão observando outras formas que dê para fazer, talvez, um outro processo que acabe ficando melhor, ou mais barato, ou seja o que for. Então, é essa busca incessante pela melhoria de qualidade.
sem estresse, tudo adequado, fazendo tudo certo. Então, o centro de custos, normalmente a gente vai falar assim, onde é que eu vou lançar as minhas despesas? Onde é que vai gastar? Quer dizer, tudo bem, é verdade também. Mas a gente também teria que pensar nesse centro de lucro, que é o próprio centro de custo, que entra mais dinheiro do que sai, né? Então, o que a gente tem aí pela frente? Um desafio muito grande para todos vocês, né? Tem que estudar, tem que ver, né? Do tipo assim, deixa eu até fazer uma conotação aqui. Quem que não. A Cláudia Cristina, que ainda não falou. Cláudia, quando é que você vai se formar? Essa é uma pergunta razoavelmente fácil. Se ela estiver aí com o microfone aberto. Quando você vai se formar, Cláudia? Não. Então, eu vou. Ela começou agora o curso. Respondeu no chat. Respondeu agora? Então respondeu daqui agora. a 2 anos. Daqui a 2 anos. Então tá. Se for tecnólogo. Ivan, quando é que você vai se Ou formar? pode, se for bacharel. Quando é que o Ivan vai se formar? Ele está no segundo semestre, então um pouquinho menos. Pois olha, eu vou confessar uma coisa para vocês não fiquem chatos, não fiquem chateados, mas assim, se vocês quiserem ser excelentes profissionais, que eu acho que é isso que vocês querem, vocês não vão se formar nunca. É verdade. Não é verdade? O que Com você tem que certeza. fazer? Você vai concluir um curso, vai concluir o outro curso, depois vai fazer um outro, seja de graduação, seja uma especialização, um mestrado, doutorado. Você nunca vai se formar. Por quê? Porque tem tanta coisa para a gente aprender, tanta coisa, né? Que, de repente, eu sou especialista em logística. Ah, logística de quê? De materiais pesados. Não, mas eu estou querendo agora transportar flores. Cara, eu nem sei como é que eu vou acondicionar a flor. O que eu vou fazer? Bom, eu vou estudar as características das flores, daquelas específicas, né? Vou trabalhar lá na Olambra, lá no interior de São Paulo, ver o que eles fazem lá, eles exportam para Deus e o mundo, naquela quantidade maravilhosa lá de flores, mas eu não sei como é que faz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás. Então, vai aqui um incentivo a vocês a não pararem de estudar. Vai fazendo, está no segundo semestre, vai lá, está no terceiro, está no segundo curso, está no terceiro curso. Tá? Eu procuro estudar de monte. Depois do meu doutorado, eu fiz uma especialização em bioética lá na Fundação Oswaldo Cruz. Acho até que demorei demais, já devo fazer uma outra aí, porque a gente tem que aprender mais coisas. A gente não vence tudo, tem que ir estudando, né? E assim, também não vamos procurar o que é o mais fácil que eu vou fazer. Se fosse para fazer pelo mais fácil, coitado da lagarta, né? Nunca ia chegar a ser borboleta. É dificílimo. Ela tem todo um processo, ela tem uma luta interna, ela tem toda aquela maturação dela se transformar de lagarta em borboleta. Mas é pelo esforço contínuo que ela sai daquela coisa bem feiosa para uma coisa mais linda que são as borboletas, né? Então, isso também serve para a gente como incentivo a ficar num processo de estudo e tudo mais. Então, a questão da logística, como agora há pouco que eu acho que foi o Felipe que falou, nós temos os modais vários e a gente tem colocado muito em termos de rodoviário, né? O que seria muito mais lógico para nós aqui? Eu preciso ir para o Rio de Janeiro. Bom, pego um trem aqui em Curitiba e vou para o Rio de Janeiro numa velocidade tal que eu chegue em 6 horas lá. Agora, eu poderia pegar um outro trem que fosse parar em São Paulo, que fosse no mesmo tempo. Bom, se o São Paulo está na metade do caminho entre Curitiba e Rio de Janeiro, então ele ia ter que ir na metade do tempo. Ou eu posso aproveitar o mesmo e vou super rápido, né? Em vez de demorar 6 horas daqui para o Rio, ia demorar 3 horas daqui para São Paulo,
que é metade do caminho, e iria dormindo. Por que não faz isso? Porque não tem malha ferroviária adequada para isso. Fazer transporte de gêneros alimentícios. Nossa, para que caminhão pesado nas estradas? Caminhão tinha que ser assim, pequeno ou leve, para assim nos entrepostos chegar ali e um ou outro caminhão pesado aqui e tal. Eu trabalhei muitos anos na Volvo do Brasil, a gente via lá aquela quantidade de caminhões pesadíssimos que a gente fazia. Por quê? Porque era o que tinha. A gente tem que pensar numa malha logística muito mais adequada. Pensar, conectar navio com avião, com trem, com barco, com tudo que você possa imaginar. Tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar grande. Pensar grande. Não é pensar de qualquer jeito, ser o cara que é metido a falar, não, eu resolvo tudo. Não, é pensar grande significa quais são os impactos que eu quero vencer. Eu vou gastar dinheiro, mas eu vou ter o retorno, então não é gastar, é investir. Então, isso tudo vai como um alerta a vocês que a gente não tem a última palavra, sempre tem a penúltima, porque pode ter uma melhor do que a nossa logo em seguida. E aí a gente tá aberto a discussões, né? Professor Ciro, que tal mais algumas perguntas? Você nos dirigir aí? Por mim tá indo bem bacana. Agora, É, não sei o pessoal aí, já são 8 horas, tá é, dentro opa, do estamos no. previsto, tá dentro do previsto aí, 8h05. Que bom. Aí fica a teu critério, se o pessoal tiver alguma dúvida, né? A gente A pode dar uma gente continuidade, né? pode continuar um pouquinho mais aí, né? Porque o tema da logística ele é muito abrangente, né? Eu, por exemplo, atuei em 2 processos distintos de logística. Aham, Quando eu fui aqui diretor da prefeitura de Curitiba, eu atuei na parte de suprimentos. sim. Então tinha toda a parte de estoque da prefeitura, de compras, parte de acompanhamento do patrimônio. Era um processo mais interno aí, né? Mais de armazenagem, movimentação e a parte de compras, né? Aham. E eu atuei também depois lá no mercado internacional, né? Que era o processo que eu tinha que acompanhar. Muitas vezes eu tinha que organizar muito bem para não dar nenhum problema nas compras e nas vendas que eu fazia, né? Então eu trabalhei em 2 áreas bem distintas da logística, né? E A essa parte logística ela é internacional, muito e a ampla, parte né? internacional é delicada, né? Com certeza, porque um erro de logística pode ocasionar um prejuízo enorme, né? Não esqueço nunca que uma vez nós tivemos uma carga que ia para a Espanha, ia para o porto de Bilbao, na verdade Uhum. foi. Era madeira laminada e deu um problema logístico. Dentro do barco, a embalagem que a empresa fez aqui do Paraná, que a empresa fez não estava muito certinha. A empresa que contratou, porque eu comprei para o cliente lá lá na entregue lá com o transporte incluído, né? E eles não fizeram uma embalagem muito boa e não contrataram bem o processo de frete marítimo. E essa carga ela chegou azul. Era uma madeira laminada que era cor marfim, aquela clarinha. E quando chegou no depósito do cliente, o cliente nos mandou a triste notícia: olha, eu não comprei madeira azul. Como é que eu vou fazer as coisas com madeira azul aqui? E daí deu todo um problema, a empresa teve que assumir um prejuízo enorme. Ele ficou com aquela madeira para um uso qualquer, ali praticamente de graça, e a empresa teve que fazer um novo embarque para ele, né? Então, porque não pensaram corretamente no processo logístico todo, né? Então, realmente é bem complexo, né? E pode ter Situação, sido só um detalhe, né? Às vezes pode com ter sido uma certeza. coisinha pequena. Aquela embalagem, dependendo onde fosse colocada no barco, não teria tido problema, mas É, onde eles colocaram pegou umidade. E pronto. aí que chegou azul. Então é um pequeno detalhe, né? É.
Ligando detalhe que pode gerar problema muito sério, né? Então, a logística realmente é uma área, assim, apaixonante, né? Então, aí acredito que a maioria do pessoal que está aqui hoje na nossa conversa é Da do área. curso de logística, por mais que eu convidei os outros cursos também. Mas eu acho que foi bem bacana, pessoal, tentar trabalhar algumas coisas assim, Que bom. os conceitos de forma diferente, eu acho que valeu a pena. Não acredito que os demais também estão aí felizes com a nossa conversa. O pessoal tá, a Juliana está falando. Então, se alguém tiver alguma dúvida a mais para bater um papo com o professor, senão a gente já vai meio caminhando aí para o encerramento. Se o professor quiser falar mais alguma coisa, Juliana está digitando, vamos ver o que ela vai falar. Vamos aguardar então. Daí o que ela colocar, a gente. Legal, ela disse que ela está se descobrindo nessa área e está gostando. Isso é importante. Pois, Isso é Juliana, eu vou contar uma importante. coisa para você. Vou contar uma. Só para a gente encerrar, vou contar como é que eu posso dizer? Um causo, né? Calça. Que é sempre bom, né? Porque a teoria sempre é legal, mas a prática, a realidade sempre ajuda a gente. Disse que você está se descobrindo, né? Eu fui durante um bom tempo coordenador de curso lá na Universidade Positivo, né? Do curso de Comércio Exterior ali, quando ainda se chamava Unicamp. E tinha uma professora que estava indo bem, mas assim, eu lancei um desafio para ela. Chamava-se Nara Pires. Você deve ter conhecido a professora Nara. Conheci com certeza. Pois é. Daí eu falei, Nara, o negócio é o seguinte: tem um negócio assim, 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 para trabalhar com logística e nós precisamos fazer isso aqui. E assim, eu vou passar essa matéria para o professor Campos, mas eu não sei. Você não sabe ainda. Mas você vai fazer e você vai gostar. E passei o desafio para ela, tá? Mas olha, foi indo. Para você ter ideia, anos se passaram. Ela me chamou para eu fazer parte da banca de doutorado dela lá na UFSC, com o Taborda, que era o camarada mais fera daquele momento. E ela de público, eu confesso que já tinha até esquecido. O professor Campos, que é o responsável de eu estar aqui, porque agora eu gostei tanto dessa área, que eu estou usando tanto, eu estou estudando tanto. E ela fez um doutorado, inclusive, com sanduíche na Espanha, tá? Legal. Então, assim, se você tá se iniciando, está gostando, mergulha fundo, vai, porque eu diria que essa área é praticamente interminável. Praticamente, porque tem assim um leque enorme para você trabalhar, seja no transporte, na acomodação, no empacotamento, no controle, na programação, na parte de lucro. Enfim, tem uma coisa assim enorme, né? Que você vê assim, em qualquer lugar você encontra Coca-Cola. Qualquer lugar, pode ser lá no fim do mundo. Os caras naquele boteco ali, talvez eles não tenham lucro, mas eles conseguem colocar lá, porque tem todo um processo logístico de colocar onde tiver. Então, aqui ele ganha e cobre o prejuízo ali, mas tudo dentro de um controle. Então, meu incentivo a vocês, né, dizer que eu fui inspirado de convidar a professora Nara e ela aceitou o desafio a ponto de depois me convidar para eu ser banca do doutorado dela lá na Federal de Santa Catarina. Legal. As experiências são bacanas, né? Muito. Pessoal, já acho que deu certo ali o link. Se estava algum problema, se alguém puder tentar preencher o formulário ali, se vai dar erro de novo, porque eu acho que não, eu olhei aqui, aparentemente está tudo certo. Ah, que bom então. Acho que eu só entrei e saí aqui, alguma coisa ele atualizou ali que deu certo. Que bom. Legal. Bom, perfeito. Obrigado aí, pessoal. Professor Ciro, eu gostaria Muito de bem, agradecer muito a oportunidade. Foi um prazer. Estou aí à disposição sempre que precisar, com né? certeza, certeza. Obrigado, professor Campos. Aí sempre a sua fala é uma fala agradável, a gente vai meio que na conversa, assim, né? É, E não vê o tempo passar, né? Já são 8h15 pois é. Eu e, e a ainda gente bem. foi uma conversa bem agradável. Vamos repetir outras com certeza, né? Estou à Queria disposição. agradecer também aos estudantes que
participaram. E depois eu vou baixar esse vídeo, vou parar de gravar daqui a pouco, eu vou baixar o vídeo e vou disponibilizar para o restante dos estudantes que não pôde participar, assim a gente expande bastante o conhecimento que foi trabalhado aqui. Então, Maravilha. obrigado, vou parar de gravar agora. Obrigado aí, pessoal, até uma próxima.